Olá, eu sou a Noemi de Almeida Domingos, pedagoga empresarial, designer instrucional e especialista em gestão de educação corporativa. Hoje eu vou dar a receita completa de como você pode aplicar a gamificação do Show do Milhão na sua empresa. Eu vou mostrar para você como conduzir a dinâmica completa de ponta a ponta e o melhor, você vai ter acesso a todos os meus templates para conseguir baixar, editar e personalizar de acordo com o seu programa de aprendizagem. Antes da gente começar a falar da dinâmica em si, eu queria dar uma dica de em qual situação é o ideal para você aplicar essa dinâmica do Show do Milhão. A primeira dica é para situações de reciclagem. Então, a primeira vez que eu apliquei essa dinâmica, que eu criei essa dinâmica, eu utilizei para um conteúdo que as pessoas já conheciam, mas elas precisavam se engajar, elas precisavam falar daquele produto, elas precisavam convencer o cliente sobre aquele produto. E foi feita uma baita de uma campanha com esses colaboradores. Então, como trazer à tona um conteúdo que todo mundo já conhece? E aí eu resolvi fazer essa dinâmica baseada no Show do Milhão. Então, a reciclagem é o primeiro ponto. Ah, mas tem um conteúdo novo que eu achei que ia ser muito legal para aplicar. Para não gerar uma frustração nos participantes, o ideal é que eles tenham acesso ao conteúdo, ao produto um pouco antes. Então, o que você pode fazer? Vamos supor que a sua empresa está lançando um produto novo e você quer aplicar essa dinâmica. Usa a metodologia de sala de aula invertida. Você pode criar uma cartilha, uma apresentação, algum conteúdo, mandar para esses participantes, para eles acessarem, lerem, assistirem, independente do objeto de aprendizagem que você vai criar. Então, eles podem assistir esse conteúdo com antecedência e quando chegar o dia de treinamento de fato, aí você aplica a dinâmica, mas as pessoas já terão um conhecimento prévio. Eu digo para não frustrar os participantes, porque você participar de uma rodada de perguntas sem você ter o conhecimento próprio pode gerar uma frustração, porque as chances de você errar são muito grandes. Por isso que funciona super bem numa reciclagem e também na metodologia de sala de aula invertida. Para quem não conhece, o programa Show do Milhão foi criado pelo Silvio Santos em 1999 no SBT. A dinâmica do programa tinha os participantes que eram desafiados com algumas perguntas de conhecimentos gerais e etc. E aí, conforme a pessoa ia acertando, ela ganhava uma quantidade de dinheiro. E o nível máximo, o objetivo do programa era ganhar R$1 milhão. Bom, agora que contextualizamos, o programa original, vamos falar sobre a dinâmica e os primeiros passos que você vai precisar fazer. Primeira coisa, defina o objetivo do treinamento. Não adianta fazer um game, toda essa agitação só por agitação mesmo, só por diversão. Precisa ter um objetivo de aprendizagem para que seja efetivo, para que o resultado do treinamento seja efetivo, ok? Depois que você definiu o objetivo, você vai criar 20 perguntas. Na verdade, são 2 grupos de perguntas, grupo 1 e grupo 2. Cada grupo tem que ter 10 perguntas, totalizando 20 perguntas. Você pode colocar múltipla escolha, pode colocar também verdadeiro ou falso, e você tem que dar uma equilibrada entre o nível de dificuldade. Esses 2 grupos de perguntas serão para os grupos na sala de treinamento. Então é importante que tenha um equilíbrio para que não fique, o grupo 1 de pergunta só tem pergunta fácil e o grupo 2 só tem pergunta difícil. Então você precisa criar essas perguntas, você pode criar as 20 de uma única vez e depois dividir, colocando de acordo com o nível de dificuldade, algumas perguntas no grupo 1 e outras perguntas no grupo 2, para garantir que não tenha depois, mas aquele grupo foi favorecido, que as perguntas deles eram mais fáceis. Você pode também criar por categorias, nada impede. Então, dependendo do programa que você vai fazer, você pode, o grupo 1 de perguntas, ele vai ser sobre perguntas, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A gente trabalha com produto impresso e produto digital. Então, em uma das vezes que eu usei essa dinâmica do Show do Milhão, um grupo de perguntas era só sobre o impresso e o outro grupo de perguntas era só sobre o digital. Então, você pode dividir categorias nas perguntas ou você pode criar as 20 perguntas, focando em um único produto
E aí depois você só equilibra quais perguntas vão ficar no grupo 1 e quais perguntas vão ficar no grupo 2, ok? Vamos esclarecer mais um pouquinho aqui. Noemi, mas por que isso? Grupo 1, grupo 2? Não é só criar as perguntas e pronto? É porque assim, no programa de TV, quem fazia as perguntas era o apresentador. Então o apresentador chamava ali a pessoa que ia participar e ia fazendo as perguntas para ela. Enquanto ela estava acertando, a pessoa continuava no programa. E depois, se a pessoa errava, passava para uma outra pessoa. Mas na nossa dinâmica, você que é o analista de treinamento, você que vai conduzir o treinamento, você é o apresentador, mas não é você que vai fazer as perguntas não. Eu falei que eu fiz essa dinâmica baseada no Show do Milhão, mas a gente não vai fazer tudo exatamente igual ao programa. A gente tem ali o nosso toque especial, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir os grupos. Então, vamos pensar que na sua sala de treinamento você tenha 10 pessoas. Um exemplo. Então, você vai dividir essa sala de treinamento em 2 grupos. Cada grupo com 5 pessoas. E esses grupos vão duelar entre si e esses grupos é que vão fazer as perguntas um para os outros. Mais uma dica para vocês. Quando eu fiz essa dinâmica, eu peguei a trilha sonora do programa Show do Milhão, peguei no YouTube, baixei. Na sala de treinamento eu deixei uma caixa de som e coloquei a trilha sonora para tocar. Enquanto os colaboradores iam entrando, eles já entravam no clima da música do Show do Milhão. E foi um treinamento totalmente diferente. Então as pessoas chegavam, nossa, o que está acontecendo aqui? Que som é esse de programa de TV? Então eu deixei a trilha sonora tocando enquanto os participantes iam entrando. E aí quando todo mundo chegou e eu fui começar a dinâmica, eu abaixei o som, deixei ele bem baixinho para não atrapalhar. Você pode desligar o som, eu deixei bem baixinho para manter o clima ali do programa, né, do programa do Show do Milhão. Então essa é uma dica que você pode aplicar também. Todo mundo na sala de treinamento, então a primeira coisa que é importante você fazer é explicar o objetivo do treinamento, explicar como é que você vai dividir as equipes, explicar o cronograma do dia, né? Então, como é que vai funcionar? Então, eu vou explicar as regras para vocês, nós vamos fazer uma dinâmica, um duelo entre equipes, depois a gente vai falar da premiação, se houver, que você pode colocar premiação ou não, nem que seja uma premiação simbólica. Se você não tiver verba para dar uma premiação, você pode colocar uma premiação simbólica pela participação, pela equipe campeã, né, dar algum certificado, algo nesse sentido. Ou você pode de fato arrumar uma premiação, pode ser uma coisa mais elaborada, pode ser uma coisa simples, caixa de bis, enfim, use a criatividade. Ah, antes que eu me esqueça, essa dinâmica, em todas as vezes que eu fiz, ela dura em média 2 horas, tá? Então, Noemi, 2 horas é muito tempo, não dá para eu parar os colaboradores por 2 horas. Você pode reduzir a quantidade de perguntas. Eu fiz 20 perguntas, então 10 perguntas para um grupo, 10 perguntas para o outro grupo. Mas você pode reduzir pela metade. Então, você pode deixar 5 perguntas para cada grupo, fica a seu critério. Então, você pode reduzir a quantidade e aí a carga horária do treinamento vai ser menor. Continuando a sua apresentação na sua sala de treinamento, você vai explicar o conceito da dinâmica. Então você já falou o objetivo, já falou que você vai dividir as equipes e agora você vai explicar, já falou até da premiação, né? E agora você vai falar do conceito da dinâmica. Então eu vou explicar o conceito para vocês, que é o que vocês vão explicar para eles, para os seus colaboradores. Então bora lá! Quando chegar nessa parte de explicar o conceito, já divide os grupos, tá? Como é que eu vou dividir os grupos? Você pode fazer divisão aleatória, por sorteio, ou então, dependendo do treinamento e da dinâmica que você quer fazer, você pode estrategicamente, antecipadamente, colocar nas salas equipes de vendas contra equipes de atendimento. Então, você pode fazer essa dinâmica também. Ou se a sua intenção, além do objetivo geral do treinamento, você quer gerar uma integração entre os times, você pode intercalar mesmo. Então, pessoa de vendas junto com o atendimento, misturar os grupos para gerar essa interação, ok? Então, a dinâmica funciona assim. São 2 rodadas de perguntas. Cada grupo vai jogar o dado e o grupo que tirar o número maior vai ser o grupo que vai começar perguntando. Então, aquele grupo vai ter uma quantidade ali de perguntas para fazer
E eles vão começar perguntando e eles podem perguntar na sequência. Eu não fui intercalando, agora o grupo tal pergunta, agora o grupo tal pergunta. Não. O grupo A tirou o dado, o número maior, tirou, sei lá, número 6 no dado. Então o grupo A vai fazer todas as perguntas pro outro grupo. Quando acabar todas as perguntas, quando acabar essa rodada, aí você pode até dar uns 5 minutinhos para a pessoa ir no banheiro, né, beber uma água, algo nesse tipo, nesse sentido, e aí depois que todo mundo volta, aí é a vez do grupo B fazer perguntas pro grupo A. Se a gente for dividir entre vendas, um exemplo, vendas e atendimento, vamos supor que vendas tirou o número maior no dado. Então vendas vai fazer as 10 perguntas deles pro grupo de atendimento. Quando vendas terminar todas as perguntas deles, aí é a vez do grupo de atendimento fazer as perguntas, ok? Antes das equipes começarem, eles vão jogar o dado de novo. Então assim, eles jogaram o dado a primeira vez para decidir quem é que vai começar. Agora eles vão jogar o dado novamente e quem tirar um número maior vai escolher qual categoria de pergunta vai utilizar. Então você não criou aquelas 20 perguntas? Então, vamos supor, no meu exemplo que eu dei, vamos supor que eu criei um grupo de perguntas do impresso, que a gente trabalha com jornal na minha empresa, então, perguntas do impresso e perguntas do digital. Vamos supor que a equipe de atendimento tirou o número maior no dado. Então, você vai falar para eles, olha, a gente aqui tem perguntas sobre o impresso e perguntas sobre o digital. Qual categoria vocês querem utilizar para perguntar para o outro grupo? E aí eles vão decidir entre eles. Vamos pegar o digital, que eu acho que o outro grupo não vai conseguir acertar. Vai ser a estratégia. Ou simplesmente, eu não criei uma categoria específica. Eu criei 20 perguntas e só dividi. Para uma ficar com um grupo e outra ficar com o outro. Ok, pega os envelopes ou as caixas, eu aconselho você colocar os kits, né? Em caixas e fala, olha, aqui tem um kit com uma quantidade de perguntas e aqui tem um outro kit com outra quantidade de perguntas. Qual das duas caixas misteriosas vocês vão querer? E aí o grupo que tirou o número maior vai escolher aquele kit. E aí fica na sorte mesmo. Tudo certo? Então as equipes já foram divididas, já sabemos quem vai iniciar a primeira rodada de perguntas, já foi escolhido qual caixa misteriosa com as perguntas que cada grupo vai utilizar. E é importante saber que a soma da pontuação desses grupos vai definir qual vai ser a equipe campeã. Bora para algumas regras do jogo? Então vamos lá. O grupo que estiver fazendo as perguntas vão poder escolher quem vai responder do outro lado. Deixa eu explicar isso aqui. Vamos naquele exemplo de, a gente tem a equipe de vendas e a equipe de atendimento. A equipe de vendas vai começar a fazer as perguntas, mas eles vão poder escolher quem vai responder do outro lado. Então, vamos supor que no grupo de atendimento a gente tem o fulano, o ciclano, o beltrano, a Maria, o João. Então, a equipe de vendas vai poder olhar e falar, olha, para essa pergunta a primeira pergunta, nós vamos escolher o João, ele é que vai responder. Isso, gente, gera uma interação e é muito bom para a dinâmica. Por outro lado, a equipe de vendas que vai fazer a pergunta, ela não tem que ter um representante para fazer todas as perguntas não, porque a ideia é todo mundo participar. Então, se na equipe de vendas a gente tem a Noemi, a Júlia e etc., a primeira pergunta quem fez foi a Noemi, a segunda pergunta já não vai ser a Noemi. A segunda pergunta quem vai fazer já vai ser a Júlia. A terceira pergunta quem vai fazer já vai ser outra pessoa da equipe de vendas. Porque a ideia é todo mundo perguntar de um lado e todo mundo responder do outro. Todo mundo participar, ok? A ordem das perguntas pode ser aleatória ou não. Na dinâmica que eu fiz, eu deixei como aleatória. Você vai receber o template e você vai poder editar as suas regras, vai poder reformular da forma que for melhor para você. Então, o que eu fiz? A gente tinha 10 perguntas para cada grupo. Eu nomeei essas perguntas de A a J. Por quê? Eu não numerei de 1 a 10. Porque no programa No Show do Milhão, as perguntas, elas não tinham um nome específico, elas valiam dinheiro. Então, pergunta que vale 5 mil reais, pergunta que vale 10 mil reais. E quando eles iam para a alternativa, eles falavam alternativa de número 1, alternativa de número 2. Então, para manter a essência do programa, as alternativas,
eu deixei elas nomeadas como 1, 2, 3 e 4, igual programas de TV. E o nome das perguntas, como não estão valendo dinheiro, então a gente não podia falar agora a pergunta que vale 5 mil reais. É claro que você pode usar a criatividade. Acertou a primeira pergunta, a equipe ganha uma rodada de bis. Acertou a segunda pergunta, tá valendo isso, tá valendo aquilo. Você pode criar dessa forma. Como no meu caso a premiação era final, então só depois do resultado a gente teria uma premiação, então a ideia foi, então vamos nomear essas perguntas de A a J. Pergunta A, pergunta B, pergunta C, pergunta D. E aí, seguindo essa linha de pergunta A, B, C, D, etc., eu deixei as perguntas aleatórias, ou seja, o grupo pegava a caixa deles, lá dentro tinha todas as perguntas, para eles conseguirem olhar, e aí eles falavam, qual a gente pergunta que a gente vai fazer primeiro? Vamos usar a primeira pergunta D. Vamos usar a D que a gente já sabe, eu acho que eles não vão saber responder. Coisa nesse sentido para fazer dar aquela emoção. Então você pode fazer isso, aí para fazer isso você pega o template, coloca o hiperlink, cria um menu para as perguntas, coloca o hiperlink para se o grupo falar, nós vamos começar fazendo a pergunta D. Você poder transmitir no telão. Não se preocupa, tá? A gente tem a apresentação para você usar como base, ok? Então, o ideal é que além da pessoa fazer a pergunta, que ela vai ter o card dela ali para ela ler e falar, olha, a pergunta é a seguinte, o que é tal, 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 tal. Então, além dela ter ali, você mostrar no telão para que todo mundo consiga ver aquela pergunta. Então você pode fazer de forma aleatória, então a gente vai começar com a pergunta E. Então você já vai lá no telão e projeta a E, especificamente daquele grupo. E assim sucessivamente. Ou então, para não gerar confusão, falar, vai ser muito complicado, vamos seguir a sequência. Então eles vão fazer de A a J e pronto. É uma alternativa. A equipe que estiver responsável por fazer as perguntas, que estiver na rodada de fazer perguntas, tem que dar um feedback ao final de cada resposta. Então vamos lá. Meu Deus, mas como eles vão dar o feedback? Você vai deixar tudo pronto? Então, nos cards das perguntas, a pessoa vai estar ali como um apresentador. Então, a pessoa vai estar com o card, vai ter a pergunta, vai ter as alternativas e a pessoa vai ver qual é a resposta correta. O outro grupo respondeu. A pessoa que está aqui perguntando, ela vai dizer, você como apresentador da dinâmica vai falar, fulano, responde para o grupo, qual que é a alternativa correta? A pessoa vai falar qual é a alternativa correta e nesse mesmo card nós deixamos um espaço de feedback. Então você, como analista de treinamento, você já vai deixar esse feedback por escrito, você vai deixar esse feedback pronto. Se você estiver falando sobre um aplicativo da sua empresa, se a dinâmica for sobre um aplicativo, no feedback, escreva ali o feedback e coloque alguma coisa no sentido, mostre na prática o aplicativo. Então assim, gente, essa dinâmica funcionou muito bem, porque quando a pessoa lia a pergunta, o outro grupo respondia. Aí o grupo de cá falava, tá certo ou tá errado e tal, e tinha o feedback ali. Então a pessoa que lia o feedback aprendia. Isso reforçava para ela aqueles conceitos. E ainda mais as pessoas que estavam ouvindo aprendiam também. Então funciona super bem. Eu tive pessoas que saíram da sala assim, nossa, agora eu aprendi a mexer nesse aplicativo. Era um aplicativo que a gente já tinha há um bom tempo. E através dessa dinâmica a pessoa aprendeu a usar. Por quê? Ela deu o feedback que estava ali no card dela, ela teve que abrir o aplicativo e mostrar para o outro grupo, de fato, dando aquele feedback. Então todo mundo acabou aprendendo. Uma coisa importante, a pessoa que estiver respondendo, então o grupo falou, o João que vai responder. O João não sabe a resposta, o João não pode ficar olhando para o grupo dele para tentar saber a resposta. Ele tem que recorrer às ajudas. Quem soprar, se tiver sopro, o grupo não pontua e ainda vai perder 3 pontos. Então fique atento, deixe essa regra bem clara para as equipes. Então a ideia é, não tenho certeza, não sei responder. Você que é o apresentador, você vai falar, fulano, você vai responder na lata ou você vai querer a ajuda dos universitários, das placas ou das cartas? Então a pessoa vai escolher a ajuda. Se ela escolher uma das ajudas, aí sim, eu vou explicar daqui a pouco como funcionam as ajudas. Mas ela não pode ter sopro ou ficar trocando olhares com a equipe dela só para ter uma resposta ali rápida e fácil.
ok? Como é que funciona a pontuação? Se a pessoa der uma resposta correta na lata, sem precisar de nenhuma ajuda, vale 10 pontos. Se a pessoa acertar, mas foi com ajuda, ela pediu universitários, ou ela pediu cartas, ou ela pediu placas. E aí ela acertou. Então vai valer 8 pontos. E se alguém soprar, a equipe não pontua e perde 3 pontos. Bora falar das ajudas e vamos começar com as placas. Como é que funcionam as placas? Primeiro, lembra daquele kit que eu falei no início, que você vai entregar para os grupos? Então terão 2 caixas, cada caixa terão as perguntas. Só que nessas caixas também precisam ter as cartas. E aí é importante que assim, como as perguntas elas têm alternativa de 1 a 4, ou no caso de verdadeiro ou falso, 1 e 2, é importante que cada participante ganhe esse conjunto de placas, para que eles possam, se o participante falar, eu vou utilizar as placas, a equipe dele, cada um vai escolher, eles não vão poder dialogar entre si, a ideia é que o fulano, ciclano, beltrano, eu acho que é a 2, eu acho que é a 3, enfim, podem levantar as placas, aí cada um vai levantar a placa com a alternativa que acredita ser a correta. E a pessoa que estiver respondendo vai olhar e vai decidir qual alternativa que ela vai responder de fato, ok? Então, essas daqui são as placas. Então, no kit, vamos supor que cada grupo tenha 5 pessoas. É importante que tenha 5 conjuntinhos desse dentro do kit para que cada participante ganhe o seu conjunto de placas, ok? A outra ajuda são as cartas, que são 4 cartas de baralho que você pode colocar sobre uma mesa e aí colocar uma do lado da outra. E a pessoa, às vezes, ela não vai escolher as placas nem universitários. Ela tá só com uma dúvida e aí ela, deixa eu tirar uma carta para ver o que vai acontecer. Quando ela tirar uma carta, vamos supor que ela tira esse daqui, Rei de Ouro. O Rei de Ouro não elimina nenhuma alternativa. A ideia das cartas dependendo da carta que a pessoa tirar, vai eliminar alternativas erradas, ficando ali, de preferência, só a alternativa correta. Mas se ela tirar o Rei de Ouro, não vai acontecer nada. Aí ela vai ter que responder na lata. Ai, Noemi, saiu Rei de Ouro. E agora, ela pode pedir uma outra ajuda? Não. Uma única ajuda por pergunta. Então, se ela já utilizou, não tem limite de ajudas para o grupo, mas tem limite de ajuda por pergunta. Então, ele já utilizou essa ajuda nessa pergunta, agora ele vai ter que responder. Ele não vai poder pedir uma outra ajuda para uma mesma pergunta, ok? Então, esse aqui é o Rei de Ouro, não elimina nenhuma alternativa incorreta. Se ele tirar esse daqui, que é o 3 de espadas, aí ele vai eliminar as 3 alternativas incorretas e vai ficar só a correta. Aí vai ficar no papo. Se a pessoa tirar o 2 de copas, vai eliminar 2 alternativas incorretas e vai ficar 2. Aí ela vai ter que escolher qual das 2 ela vai indicar como a correta ou não. E por fim, o Ás de Paus. Esse daqui vai eliminar apenas uma alternativa incorreta, então vai sobrar 3. Noemi, quem que elimina essa alternativa? A pessoa que está perguntando. Então vamos supor que o fulano da equipe de vendas está fazendo uma pergunta para o João da equipe de atendimento. E o João solicitou as cartas. E aí vamos supor que o João pegou esse daqui, que elimina 2 alternativas incorretas. Quem vai eliminar 2 incorretas? Quem vai escolher quais serão eliminadas? É a pessoa que está perguntando. Então, a pessoa que está perguntando vai falar, ok, então você tirou 2, eu elimino alternativa tal. E as que sobrarem, a pessoa vai precisar escolher, ok? E a última ajuda são a de universitários. Universitários, como é que funciona? Então, o João ali está na dúvida qual que é a alternativa correta, ele fala, eu quero universitários. Quem são os universitários? As próprias pessoas do grupo dele. Noemi, mas não dá na mesma das placas que a pessoa levanta a placa? Não dá na mesma, porque na placa as pessoas não podem interagir, cada uma escolhe ali e levanta a placa e ponto. Nos universitários, quando a pessoa fala, eu quero os universitários,
Nesse caso, as pessoas do grupo podem falar a alternativa correta e justificar o motivo. Eu acho que a alternativa correta é essa por causa disso, disso, disso. Aí vai o segundo participante, olha, eu acho que a alternativa correta é essa por causa disso, disso, disso. Então dá um embasamento maior para a pessoa que está ali respondendo, ok? Mais uma dica. Você que vai ser o apresentador, o analista de treinamento e responsável por conduzir essa dinâmica, é importante que você tenha mais uma pessoa para te auxiliar na sala. Não tem como fazer tudo sozinho. Então, como é que eu fazia? Eu ficava como apresentadora, ia fazendo a intermediação entre os grupos. Quando alguém não cumpriu uma regra, eu estava ali para falar. Mas tinha sempre uma pessoa do meu time para anotar as pontuações, seja manualmente ali no papel ou através do computador. E aí você também vai ter acesso ao template para colocar os resultados da pontuação. Então, a pessoa do grupo tal que estava respondendo, coloca o nome do grupo, vai colocando o nome das pessoas e vai colocando a pontuação. Ah, esse daqui acertou, mas com ajuda, vale 8. Próxima pergunta. Na próxima pergunta, o fulano que respondeu na lata, 10 pontos. Ah, essa outra pergunta não valeu, porque o time soprou, todo mundo ouviu, e aí eles perderam 3 pontos. 3 pontos. Para o apresentador é muita coisa para ficar ali apresentando, para intermediar os dois times e ainda ficar anotando essas pontuações. Então é interessante que você tenha mais uma pessoa com você para fazer essas anotações, ok? Bom, eu já expliquei todas as regras, como funcionam as ajudas. Ah, Noemi, no programa do Silvio Santos tinha a opção de pular. Não vai ter a opção de pular? Não, não vai ter a opção de pular. Você pode, é claro, acrescentar essa regra na sua dinâmica, mas na minha dinâmica eu não coloquei, porque a intenção é que todas as perguntas sejam respondidas. A intenção é aprender, e todas as perguntas você já vai deixar previamente um feedback. É importante também que mesmo com o feedback ali escrito, a pessoa do grupo falou o feedback para o outro, se você sentir a necessidade de complementar, às vezes mesmo com aquele feedback as pessoas ainda estão com dúvida. Então essa é a graça e é um dos pontos importantes de uma gamificação, um feedback assertivo e completo. Então vai ter esse feedback que um grupo vai dar para o outro, mas nada impede de você também complementar quando for necessário. Já deixa tudo completinho ali no card, mas se precisar você vai complementar. Ah, e outra coisa, naquelas caixas misteriosas é importante que você tenha a regra do jogo para os grupos. É importante que cada um que receba aquela caixa tenha as regras de fácil acesso ali para a pessoa ver. Um dos nossos templates são as regras do jogo que você vai deixar ali disponível para os grupos consultarem a qualquer momento. Eu oriento você a sempre ter 3 regras do jogo. Uma para cada grupo e uma para ficar ali para você disponível a qualquer momento. Para finalizar, os cards de perguntas vão ser muito parecidos com esse aqui das placas. Eu ainda não consegui imprimir a tempo para gravar esse vídeo, mas o template está disponível também. São vários templates que você vai poder usar e abusar. Eles estão na versão de edição, que é para você personalizar mesmo. Então é legal que a pessoa fica ali como se fosse num programa de TV. Eu aconselho você a imprimir não numa folha de sulfite, porque fica muito mole. Então você imprime numa folha um pouquinho mais durinha. Eu posso deixar no artigo ou nos comentários no vídeo qual folha que eu usei, porque agora eu não lembro de cor, qual o tipo de papel que eu utilizei, mas para ficar um papel um pouquinho mais durinho, tá? E as perguntas vão ser mais ou menos assim, nesse formato. Então você pega ali numa folha de sulfite, você imprime, né? A folha sulfite vai ter 2 perguntas cada, imprime frente e verso, corta tudo bonitinho e aí coloca essas perguntas dentro da caixa misteriosa de perguntas. E aí as pessoas vão usar o cardzinho fazendo as perguntas e fica então muito num clima de programas de televisão. Fica muito legal essa dinâmica. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre como aplicar essa dinâmica, coloca nos comentários do artigo
Quem estiver assistindo esse vídeo direto no YouTube, eu vou deixar o link aqui para o artigo no LinkedIn, porque lá tem o detalhamento por escrito de como a dinâmica funciona e também tem todos os templates disponíveis. Mas se você ainda tiver com alguma dúvida, coloca nos comentários do artigo, que aí eu vou responder assim que possível, e qualquer coisa a gente pode marcar para trocar uma ideia para você conseguir aplicar essa gamificação aí na sua empresa e gerar esse engajamento do seu time. Então é isso, obrigada você que me acompanhou até aqui. Quando você aplicar essa dinâmica, me conta, volta aqui e me conta como é que foi, qual foi o resultado. Eu vou ficar muito feliz de saber que essa dinâmica que eu criei ajudou outros times, outras empresas e outras equipes. É isso, beijinho, tchau!